O Sistema Solar tem um visitante, uma relíquia cósmica, um emissário de outro sistema estelar que está nos dando um vislumbre da química e da física de mundos distantes. Não é daqui. Está em alta velocidade e sua composição química é completamente estranha ao nosso mundo. Em breve, este objeto fará sua maior aproximação do Sol, seu periélio, e depois, impulsionado pela gravidade solar, dirá adeus ao nosso sistema, talvez para sempre. Este é o 3I Atlas. Ele é apenas o terceiro objeto interestelar já confirmado pela ciência, seguindo os passos misteriosos do enigmático Oumuamua, descoberto em 2017, e do cometa 2I Borisov, de 2019. Mas o Atlas é diferente. Radicalmente diferente, e está desafiando o que sabemos sobre a formação de planetas em outras galáxias. Ele representa o que os astrônomos chamam de uma oportunidade de observação irrecuperável. O que este viajante cósmico está nos dizendo sobre seu lar, sobre a Via Láctea e sobre a nossa própria origem? De onde ele realmente veio? E por que a NASA, a ESA e os principais observatórios do mundo estão em um frenesi de observação, mas a mídia permanece cautelosa? Neste documentário de longa duração, vamos mergulhar na descoberta, decodificar sua química bizarra, explorar a física da sua velocidade surpreendente e acompanhar a trajetória final do 3I Atlas, antes que ele mergulhe no Sol e se vá. A caçada por visitantes de fora, por objetos extrasolares, nunca para. Foi em 1º de julho de 2025 que o telescópio Atlas, Asteroid Terrestrial Impact Last Alert, no Chile, fez a descoberta. Financiado pela NASA e operado pela Universidade do Havaí, o sistema Atlas varre o céu noturno continuamente, procurando por objetos que possam representar um risco de impacto para a Terra. Embora seu foco principal seja a defesa planetária, sua eficiência e varredura ampla o tornaram um caçador prolífico de cometas e asteroides. Inicialmente, o Atlas detectou apenas um ponto fraco, um pequeno brilho em movimento contra o fundo de estrelas imóveis. Mas os cálculos orbitais vieram rapidamente, e eles foram chocantes. O que confirmou sua identidade como estrangeiro foi o parâmetro orbital-chave conhecido como excentricidade. Cometas e planetas ligados ao nosso Sol têm órbitas elípticas, com excentricidade menor que 1. A excentricidade do 3I Atlas, no entanto, é superior a 1. Uma excentricidade de, por exemplo, 1,0004 já é o suficiente para confirmar uma trajetória hiperbólica. Isso significa a velocidade do cometa é tão alta em relação ao nosso Sol que a gravidade da estrela não é suficiente para capturá-lo ou prendê-lo em uma órbita recorrente. Ele está apenas de passagem. Está usando o nosso Sol como um estilingue gravitacional, ganhando velocidade antes de retornar ao espaço interestelar. Vamos decodificar o nome. O 3I é crucial. Significa o terceiro objeto interestelar confirmado na história humana. Isso coloca em uma categoria de elite e ultra rara. O Atlas é, como já dissemos, uma homenagem ao sistema de observação que o encontrou. Sua velocidade é estonteante. O 3I Atlas viaja a mais de 210 mil quilômetros por hora. Esta velocidade, combinada com a trajetória hiperbólica, é a prova final da sua origem.
Ele pode ter sido ejetado de seu sistema estelar de origem após um encontro gravitacional violento com um planeta gigante, como um Júpiter, ou num cenário mais dramático, pode ser o material restante de uma colisão planetária que o arremessou para a vastidão do cosmos. Mas, se a velocidade foi surpreendente, o que realmente chocou a comunidade científica em 2025 foi o que estava liberando. O que está compondo a sua coma, a sua atmosfera gasosa? A análise do telescópio espacial James Webb, em setembro de 2025, usando seus poderosos espectrógrafos infravermelhos, revelou uma anomalia química que reescreveu os livros de cometas. A cabeça gasosa do Atlas, ou coma, é dominada por dióxido de carbono, CO2. Isso é raríssimo, quase inédito. Cometas formados em nosso sistema solar, aqueles que se originam no cinturão de Kuiper ou na nuvem de Oort, tendem a ter suas comas dominadas por vapor de água, H2O, que é o gelo mais comum e abundante. O 3I Atlas, no entanto, tem uma proporção de dióxido de carbono que é espantosamente 8 vezes maior do que a média dos nossos cometas. O que isso nos diz? A alta concentração de CO2 sugere que o 3I Atlas se formou em uma região extremamente fria e distante de seu Sol original, muito além da linha de condensação de água, talvez em um disco de detritos mais frio e mais externo do que o nosso cinturão de Kuiper. Essa alta volatilidade do dióxido de carbono sugere que o cometa permaneceu em temperaturas subglaciais por bilhões de anos. Ele é, essencialmente, uma cápsula do tempo galáctica, com ingredientes e proporções químicas de um mundo que nunca vimos preservados no frio do espaço interestelar. E a anomalia não parou por aí. Outras observações espectroscópicas, incluindo as do Very Large Telescope, no Chile, detectaram a presença de níquel, um metal pesado, na coma do Atlas. Embora a emissão de metais em cometas não seja inédita, já que o aquecimento solar decompõe os grãos ricos em minerais, o que intrigou os cientistas foi a ausência de ferro. Em 4 décadas de estudos cometários, nunca se viu um cometa emitir níquel sem a presença de ferro. Os dois metais são normalmente encontrados juntos em asteroides e cometas. O desequilíbrio na proporção desses metais sugere um mecanismo físico ou uma composição original que desafia as nossas suposições mais fundamentadas sobre o que constitui um cometa. A astrofísica Stephanie Millan, do Centro de Voos Espaciais Goddard da NASA, propôs uma das explicações mais aceitas. O 3I Atlas é extremamente velho, possivelmente mais velho que a Terra e o nosso Sol. Ele passou bilhões de anos vagando pelo espaço interestelar. Durante essa jornada, a radiação cósmica de alta energia, os raios cósmicos galácticos, bombardearam sua superfície continuamente. Essa radiação teria cozinhado as camadas externas do cometa, alterando a proporção de elementos voláteis e talvez fragmentando os compostos ricos em ferro mais facilmente, deixando para trás uma estranha casca rica em níquel, mas pobre em ferro. E, claro, uma anomalia de tal magnitude não poderia passar sem reacender a mais controversa das teorias, a da tecnologia alienígena. A composição incomum e as proporções de metais reacenderam a teoria de Avi Loeb, o professor de Harvard que ficou famoso por sugerir que Oumuamua poderia ser um artefato alienígena, talvez uma vela solar. Loeb e sua equipe argumentaram que o comportamento e a composição do 3I Atlas, combinados com um antirrastro de partículas apontando para o Sol, eram sugestivos de algo não natural.
Ele usou a anomalia química como um argumento. Por que um objeto natural seria tão diferente dos outros? E se a floresta escura, a ideia de que civilizações alienígenas avançadas optam por se manter ocultas, fosse real? A ciência tradicional, porém, concorda que o Atlas se comporta como um cometa natural, apenas com uma química exótica. Os dados do Hubble e do James Webb foram cruciais. Eles mostraram a liberação de gás em padrões típicos de sublimação de gelo, e a estrutura da coma corresponde aos modelos cometares. O 3I Atlas é, na vasta maioria da opinião científica, um cometa natural. Mas, ao ser tão diferente, ele nos força a expandir o que o conceito de natural realmente significa em uma escala galáctica. Chegamos ao cerne da questão. Onde está o 3I Atlas agora? E qual é a nossa última chance de observá-lo? Hoje, 24 de outubro de 2025, o cometa está em contagem regressiva para seu momento de maior estresse térmico, o periélio. Sua distância atual do Sol é de aproximadamente 217 milhões de quilômetros. Ele está se movendo rapidamente entre as órbitas de Marte e Júpiter, mergulhando na parte interna do Sistema Solar em direção ao Sol. Sua maior aproximação, o periélio, ocorrerá em apenas 5 dias, 29 de outubro de 2025. Neste ponto, ele estará a aproximadamente 105 milhões de quilômetros do Sol, o que o colocará entre as órbitas de Vênus e da Terra. É importante notar que, para nós, na Terra, a observação direta neste momento é quase impossível. O 3I Atlas está muito próximo do Sol na abóbada celeste. Ele está em conjunção, ofuscado pela luz intensa de nossa estrela. É por isso que os observatórios terrestres, com a exceção de alguns telescópios especializados que podem apontar para o horizonte durante o crepúsculo, tiveram que pausar suas observações. No entanto, a ciência espacial não parou. Felizmente, não dependemos só de telescópios terrestres. A frota de naves em órbita de Marte, incluindo a Mars Express da Agência Espacial Europeia, a MAVEN da NASA e até mesmo os rovers como o Perseverance, foram redirecionados para observá-lo de perto. No início de outubro de 2025, o 3I Atlas fez sua maior aproximação de Marte, passando a cerca de 27 milhões de quilômetros do planeta vermelho. As imagens coletadas dessas sondas, que observaram o cometa a partir de uma perspectiva muito mais clara, são a nossa melhor e mais recente fonte de informação. Esses dados estão sendo processados agora e fornecerão um tesouro de detalhes sobre como o cometa reage ao calor solar antes de sua partida final. O que acontece depois do periélio de 29 de outubro? O 3I Atlas não vai parar. Com sua trajetória hiperbólica, ele usará a força da gravidade do Sol como um estilingue para acelerar, deixando nosso sistema solar de forma permanente. Ele será ejetado de volta à escuridão do espaço interestelar a uma velocidade ainda maior. Ele reaparecerá no nosso céu no final de novembro ou início de dezembro de 2025, do lado oposto ao Sol. Astrônomos terão uma segunda janela crucial para estudá-lo, observando as mudanças em sua cauda, as reações químicas e a taxa de perda de massa após a intensa e estressante passagem solar. Essa será a nossa última e derradeira oportunidade de coletar dados antes que ele se torne fraco demais, um mero espectro, e desapareça para sempre. O legado científico do 3I Atlas é inegável. Objetos como ele são janelas únicas para a Via Láctea. Eles nos fornecem amostras químicas e físicas de como os sistemas estelares se formam e evoluem em outras regiões da nossa galáxia, longe da nossa vizinhança cósmica. O alto teor de dióxido de carbono e a anomalia do níquel e ferro dele nos dizem que o nosso sistema solar pode ser quimicamente mais incomum, mais peculiar do que pensávamos. Isso implica que a diversidade de planetas e sistemas estelares no universo é maior do que os nossos modelos atuais prevêem. A chegada desses objetos interestelares, Oumuamua, Borisov e agora o 3I Atlas, revolucionou a astronomia.
A Agência Espacial Europeia, por exemplo, já planeja ativamente a missão Comet Interceptor, uma espaçonave que será lançada e colocada em um ponto de espera pronta para ser redirecionada para interceptar e estudar de perto o próximo objeto interestelar que aparecer. O 3I Atlas, embora de passagem, foi o catalisador fundamental para essa nova e audaz era da astronomia, a era do interceptor interestelar. O cometa 3I Atlas é mais do que apenas uma pedra de gelo. É uma mensagem de um lugar desconhecido, viajando por bilhões de anos. Em 2025, ele nos relembrou da vastidão do universo e da nossa sorte em termos testemunhado a passagem do terceiro emissário de outro sistema estelar. Sua história não é sobre um espetáculo a olho nu, mas sobre as descobertas que ele nos permitiu fazer com o James Webb e o Hubble, a química exótica do dióxido de carbono, o níquel sem ferro e a prova de que a nossa vizinhança cósmica está cheia de materiais diferentes e surpreendentes. É a prova de que a matéria-prima do cosmos é mais rica e variada do que ousávamos imaginar. Qual é a sua teoria final? O que você acha que a química estranha do Atlas, a ausência de ferro e sua velocidade surpreendente revelam sobre seu mundo de origem? Deixe seu comentário. Se você gostou dessa viagem aprofundada, se inscreva no canal para mais documentários épicos sobre astronomia, ciência e as fronteiras do nosso conhecimento, e deixe o seu like. Até a próxima jornada, quando o universo nos enviar um novo mistério.